Adonai Shalom. Eu estava aqui desde cedo. Ontem eu preguei em uma igreja em Juncal e eu estou na prova. Eu estou no ensinamento do Senhor. Eu estou na faculdade de Adonai. Todos os dias Hashem me faz viver coisas novas. Ele tem realmente tratado de mim como um soldado de guerra. Uma soldada. O soldado, quando ele entra no exército, ele passa por muitas coisas, né? Quando ele tá lá dentro, são muitas e mesmo muitas coisas. E ali ele vai passar por várias provações, né? Digamos assim. Ele tem que saber realmente se ele é capacitado para estar numa guerra. E conforme o seu treinamento, ele vai saber se ele vai suportar ou não. E as coisas, elas sempre aumentam, variam. São coisas muito, muito difíceis. Um ser humano que não tem um propósito, realmente não consegue suportar. Mas Deus, ele tem para cada um uma função. Para cada um ele tem um chamado. Porque todos nós que somos de Deus, que somos de Hashem, que somos de Adonai, nós somos um corpo, cada um de nós um membro. E se não der certo ali, naquelas resistências, né, eles jogam na lama, passa dentro, eu sei que eles ficam, acho que amarrados dentro do rio, coisa assim. Eu já vi algumas cenas bem, não é fácil. E nós passamos por tudo isso. Quem não sabe como é o treinamento de um soldado, de uma soldada, não imagina que Deus, ele trata assim os seus escolhidos, que carregam propósitos e chamados, dons para exercer aqui na terra. E eu passei por muita coisa já. Desde que, antes da minha mãe ser preparada e recolhida por Hashem, depois mais ainda. Muito, muito mais. E todos os dias o Senhor tem me ensinado na prática. Eu tenho sido treinada de todas as formas, de todas as maneiras que os irmãos possam imaginar. Para sobrevivência, nisso tem o propósito espiritual, tem o fortalecimento, a experiência. É necessário que sejamos experientes em cada missão que Ele nos coloca. Sabe, irmãos, eu não gosto de carregar títulos. Desde que o Senhor começou a mostrar qual era meu chamado, eu não coloco. O Senhor já me revelou os dons que Ele tem para mim, mas eu não fico me autotitulando. Ele sabendo que eu estou buscando exercer, para mim já é o suficiente. Como os irmãos me chamam, glória a Deus. Eu quero que a minha vida, ela não seja somente teórica, o meu caminhar com meu Pai eterno. Eu não quero somente teoria. Eu quero realmente andar com Ele. Eu quero estar com Ele de fato e verdade, em espírito e em verdade.
Eu quero obedecê-lo. Eu aceito tudo que ele tem para mim. Eu aceito. O que é difícil, o que não é, o que é prova. E eu tô com todas as minhas roupas sujas, praticamente. Eu não gosto mais de usar calça, ainda tenho uma calça ou outra, mas eu estou louca pra me desfazer, parar de usar, aposentar, porque eu não me sinto mais bem. E o meu Pai Eterno não quer pra mim. E eu tô com vontade de sair pra pregar. A minha túnica também tá bem suja, tá suja. E Deus, ele gosta do limpo, né? Ele gosta do limpo, ele gosta das nossas vestes limpas. Literalmente. Tá tudo muito sujo. As cobertas, o saco de dormir que eu uso como edredom agora também. Uso também como saco de dormir dentro da Kombi. Toalhas, tá tudo sujo. Aonde eu tô aqui, a água não é tão acessível. Os irmãos passam uma prova muito grande com a água. A igreja aqui é uma bênção. É a Igreja Assembleia de Deus, o pastor Júnior, pastora Aline, eles são verdadeiramente do Senhor. São servos do Senhor. E não é fácil, né? A igreja está precisando de ajuda. A igreja... Eu não estou falando que me pediram para pedir ajuda, não. Eu estou falando o que eu vejo. Precisa de mais ajuda. Precisa de... Em relação a isso, com água. Precisa de irmãos que venham para ajudar aqui na obra. Na obra de Deus mesmo. Se você tem procurado igrejas e tem se decepcionado, você não tem visto pessoas que se dizem evangélicas e cristãs viver verdadeiramente o que pregam, venha para cá. Venha para essa igreja, aqui no Salto de Baixo, na entrada da cachoeira, um pouquinho antes da entrada da portaria. Venha para cá. Entregue-se 100% ao Senhor aqui nessa casa de oração, porque é difícil hoje em dia nós entrarmos em casa de oração, em templos de pedras feitos por mãos de homens, e nós encontrarmos Deus verdadeiramente. Tem muitos templos que não são constituídos pelo Pai Eterno. Existem templos que nós entramos que a gente vê que existem irmãos, um ou outro, que são templos do Espírito Santo, mas às vezes, muitas das vezes, a gente não encontra isso no líder. E eu posso dizer que aqui eu encontrei. Porque eles são verdadeiros servos e adoradores do Senhor, que o adoram em espírito e em verdade. Com palavras, com a palavra, com as atitudes, com o coração, com o amor do Pai, com os seus dons, os seus membros. E eu fiquei muito feliz, porque o Senhor atendeu um pedido meu. Eu havia pedido um tempo atrás: Senhor, me coloca... Que eu já tinha compreendido que Deus não queria que eu fizesse parte de nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma placa de igreja, nenhum ministério. Por vários propósitos. E um deles, porque Deus já tinha me dito lá atrás que era para eu dizer para ele: eis-me aqui, Senhor. E ele falou para mim para eu não me preocupar. Ele me mostrou para eu não me preocupar com o que eu havia de falar. Mas ele já vinha me pedindo há anos para eu me alimentar mais da palavra, da Bíblia, da Torá, né? E ele falou para mim: abra a tua boca
que eu a encherei. Então eu tenho vivido isso. O Senhor tem usado da minha boca para passar o que Ele quer. E algumas vezes eu quero falar de outra palavra, outra mensagem, e é Ele que realmente toma a minha boca. É como se eu não tivesse mais controle sobre mim. Eu não tivesse mais. E isso muito me alegra, porque é o meu Pai eterno que controla. Os meus defeitos é Ele que usa. Ele usa os nossos defeitos, sabia? Ele usa dos nossos defeitos também para a obra dele. E é tremendo. E eu entendi que Deus não queria que eu fizesse parte mais de nenhuma. E assim Ele já estava me levando a descobrir que eu era descendente de judeu. E a forma que Ele me levou foi uma forma maravilhosa. Foi com muito amor, foi amor de pai mesmo. Assim como Ele me tratou a vida inteira. E tudo que eu faço pro Senhor é pro Senhor. Porque eu amo Ele. Porque eu adoro Ele. Todas as dificuldades que possa aparecer na minha frente têm se tornado muito pequenas. Sejam elas quais forem, porque Deus Ele tem transformado todas elas em bênção. Em bênçãos. Eu tenho entendido tantas coisas e compreendido cada dia mais quem é Deus, quem é Hashem, quem é Adonai, quem é Elohim. E não se preocupe, de repente achando, porque é maldição e não sei o quê, de algumas coisas que acontecem que nos fazem sofrer, ou dificuldade, ou seja lá o que seja. Em todas as coisas, em todos os momentos, o Senhor está conosco. Ele não solta nossas mãos, Ele não nos deixa faltar nada. Ele não deixa, irmãos. Quando Ele pede para você se dedicar à obra, quando Ele pede para você, cada um tem um chamado, irmãos. Não é para todo mundo isso. Não é para todo mundo que Deus vai pedir para desfazer de tudo que tem, para parar de trabalhar para os outros, ou para não montar mais comércio, ou coisas assim. Não são todos, porque cada um de nós temos os nossos dons, o nosso chamado. E assim forma o povo de Deus, assim forma o corpo de Cristo, o corpo de Yeshua. E aí eu pensei, eu queria sair para pregar, eu queria lavar minhas roupas nas lavanderias, que eu geralmente lavo na Lavoar e tal. A irmã tinha falado aqui que eu posso usar a máquina dela. E ela falou, não, guarda seu dinheirinho, porque Deus abençoou com uma quantiazinha, né? Deus tem preparado todas as coisas para mim, irmãos. Deus, Ele não tem me desamparado. E Ele tem preparado com amor. As pessoas... É impressionante. Eu tinha pedido para Deus para me colocar no meio do povo dele, para colocar cristãos, colocar o povo dele junto comigo. Para me ajudar, para que junto nós pudéssemos fazer a vontade do Pai, a obra do Senhor. A missão, por cada lugar que eu passar, o que eu tiver que fazer. Eu sei que em alguns lugares será rápido, eu sei que em outros lugares talvez demore mais um pouco. Mas Deus, Ele sabe exatamente o que Ele faz. Então não se preocupe. Se você tem um chamado como o meu, você tá sentindo que Ele tá te acelerando para cumprir, confie 100% no Senhor. Não te preocupes com nada, porque Ele tem cuidado dos dele. E se Ele manda, é porque Ele sabe o que tá fazendo. O nosso Pai, Ele é responsável. Ele garante. Você tá entendendo? Então não se preocupe, porque até a maldição Ele transforma em bênção. Até as coisas que tentam
nos prejudicar ou que vem, de repente, ao olhar humano, é para fazer sofrer, a gente nem se sente mais, a gente nem sofre mais. Eu tomo banho frio, sem ser no chuveiro, sem ser quente, eu não sinto mais a água assim, tipo, ai, banho gelado, pra mim é indiferente. Tem dia que eu sinto vontade de comer comida, tem outro que eu não sinto, e outro eu não sinto, e outro... Aí o Senhor... É tudo na medida. A gente não precisa de tanto. Quando se tem o chamado como o meu, a gente não precisa de muito, irmãos. A gente só precisa confiar no Senhor todos os dias. Porque todos os dias Ele tem cuidado de vós. Todos os dias Ele tem cuidado de mim. Mas eu sinto que aqui, essa igreja que eu tô aqui, ela precisa ser conhecida, irmãos. Ela precisa ser divulgada. Porque existem muitos templos que não são de Deus. Existem verdadeiras sinagogas de Satanás por aí. Eu digo sinagoga, igreja. A gente tem que tomar muito cuidado. E aqui é uma exceção. Essa igreja precisa de muita ajuda. Ajuda financeira, material. Precisa de mais irmãos na obra. Precisa de membros. Tem já, a igreja já tem bastante membros. Mas precisa de mais. Porque é o Todo-Poderoso que usa o pastor. É o temor que o pastor tem pelo Todo-Poderoso. É a verdade que ele tem, é a fidelidade, é o amor, não tem papas na língua para obedecer o que Deus manda falar. Ele realmente também é tomado, a boca dele também é emprestada para Deus, é de Deus. Essa obra precisa crescer mais, irmãos. Se você é aqui de Minas Gerais, venha fazer uma visita. Se você é de Extrema, venha. Venha. Os cultos são às quarta-feiras, se não me engano tem sábado também, tem domingo. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui. Pode ser que eu vá embora amanhã, depois de amanhã. Mas eu quero deixar isso aqui. Porque quando a gente... Eu tenho tentado não falar muito aquilo que não edifica. E... eu preciso falar sobre essa igreja, esse pastor, essa pastora, porque eles são usados pelo próprio Eterno, pelo próprio Hashem. Você tá entendendo? Aqui você será edificado. Eu não indico qualquer igreja por onde eu passo pregando. Eu não fico gravando todos os lugares, irmãos, que eu passo. Tem alguma coisa ou outra aqui. Eu acho que não é necessário. Embora Deus tenha me pedido para filmar. Mas ainda não tenho um celular bom, eu não tenho alguém que possa estar ali filmando direto. Eu não vou atrapalhar os irmãos que estão, de repente, ouvindo, seja em público, em espaço público, em praça, sei lá, e colocar a pessoa para ficar filmando. Não, ela tem que se alimentar do que Deus tem para ela. Cada um pega a sua porção. A gente não pode ficar se distraindo, né? Mas eu também eu queria ter gravado o culto aqui do pastor pregando. A pastora eu gravei, foi só um pedacinho ela louvando, muito lindo. Mas eu prefiro que os irmãos venham presencialmente, venham pessoalmente a esta casa de oração. Entregue-se verdadeiramente ao nosso Pai Eterno. Confie no Senhor, porque aqui o Senhor fala. O Senhor usa. Sim. Aí eu estava lendo aqui. Capítulo 11, a partir do versículo 25. Eu ia ler a partir do capítulo 12 e o versículo 1.
todo o Israel terá vida, porque eu quero que vocês saibam este mistério, meus irmãos, de modo que não sejam sábios em sua própria mente, que a cegueira do coração veio por um pouco espaço de tempo e Israel, até que entre o tempo da plenitude dos Goim. E então todo Israel terá vida, assim está escrito, virá de Sion um Redentor, e ele afastará a injustiça de Jacó. E então eles terão aliança que vem de mim, quando eu os perdoar de seus pecados. E pelo Evangelho são inimigos por causa de vocês, e na eleição são amados por causa dos pais. Porque Elohim não se arrependeu em sua dádiva e em seu chamado. Pois assim como vocês também eram desobedientes a Elohim anteriormente, e agora obtiveram misericórdias pela desobediência deles, assim também agora eles são desobedientes às misericórdias que estão sobre vocês, para que também sobre eles possam estar as misericórdias. Porque Elohim encerrou a todo homem em desobediência, para que pudesse ter misericórdia de todo homem. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Elohim, pois nenhum homem examinou os seus julgamentos, e os seus caminhos não podem ser investigados. Pois quem conhece a mente de Adonai, ou quem é conselheiro dele? Ou quem lhe deu primeiro e então recebeu dele? Porque tudo é a partir dele, e tudo é por ele, e tudo é por sua mão. Glória a Deus. A ele sejam os louvores e as bênçãos por toda a eternidade. Amém. E o capítulo 12, cujo título Apresentem-se como um sacrifício vivo. Portanto, rogo-lhes, meus irmãos, pelas misericórdias de Elohim, que apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, kadosh aceitável, e Elohim em serviço puro. E não se assemelhem a este mundo, mas se transformem pela renovação de suas mentes e distingam qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Nós somos um só corpo no Mashiach. Agora eu digo pelo Hesed que me foi dado, que vocês não devem pensar além do que é certo para pensar, mas todo homem deve pensar com modéstia, de acordo com a medida da emuná que Elohim lhe distribuiu. Porque assim como um corpo tem muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, que somos muitos, somos um só corpo no Mashiach. E cada um de nós somos membros um do outro. E temos vários dons, segundo o Hesed, que nos é dado. Há o dom que é de profecia, de acordo com a medida da sua emuná. E há o dom de servir, que um tem em seu serviço, e há o dom do mestre em seu ensino. E há o dom do confortador, que está em seu conforto, e há o dom de quem dá simplicidade e de quem se levanta como líder, com zelo, amor e alegria. E não deixem que o seu amor seja enganoso, mas odeiem o mal e se unam às boas obras. Sejam misericordiosos com seus irmãos e amem um ao outro. Adiantem-se para honrar um ao outro. Sejam diligentes e não preguiçosos. Sejam fervorosos no espírito. Estejam servindo ao seu Senhor. Alegrem-se em sua esperança. Suportem suas aflições. Sejam constantes na oração. Compartilhem para suprir a necessidade de Kadoshim. Sejam misericordiosos com os estrangeiros. Abençoem os seus perseguidores. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E o que pensam sobre si mesmos, pensem também sobre seus irmãos. E não pensem com a mente elevada, mas se unam aos que são humildes. E não sejam sábios em suas próprias mentes, e não retribuam a um homem mal por mal, e não cessem de fazer boas obras perante todos os filhos dos homens. E se for possível, de acordo com o que está em vocês, com todo homem, façam shalom. E não vinguem a si mesmos, meus amados, mas deem lugar à ira de Elohim,
Porque está escrito: se você não executar julgamento para si mesmo, eu executarei o seu julgamento, diz Elohim. E se o seu inimigo tiver fome, alimente-o. E se tiver sede, dê-lhe de beber. E se estas coisas você lhe fizer, amontoará brasas de fogo sobre a cabeça dele. Não deixe o mal dominá-lo, mas domine o mal com o bem. E eu divido com vocês aqui esta maravilhosa leitura, né? Que está aqui na palavra do Senhor, de Adonai. Venham visitar a igreja, venham em nome de Yeshua. É maravilhoso. É tão bom quando a gente entra numa casa de oração e a gente sente a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quando a gente sente a comunhão, a união entre os irmãos, é muito bom. Quando a gente vê o povo verdadeiramente de Deus reunido. E a igreja é simples, mas é tão linda. Eu acho ela linda. Quanto mais simples para mim, mais linda é. Eu não vejo a hora de Deus me levar para outras nações que as casas de orações lá são às vezes feitas de tronco, sabe? Eu acho lindo esses troncos assim de coluna, umas coisas bem rústicas, sabe? Umas coisas bem simplesinha mesmo, porque Deus ele não precisa de muita coisa para exercer o que ele quer, entendeu? Para ele superabundar nos seus, para sentir a presença do nosso Pai Eterno, não precisa de luxo, não precisa de coisas caras, não. A gente só precisa ter o coração aberto para Ele. A gente só precisa ter o coração entregue a Ele. Sim, Deus ele age na simplicidade, Ele age no amor, Ele age na verdade, na sinceridade, na fidelidade, na lealdade. Você tá entendendo? E aqui é lindo os louvores, as irmãs louvando, é muito afinado, é muito lindo. Os jovens, são os hinos da harpa, né? Eu já não lembrava direito mais, porque já faz tempo que eu passei por Assembleia de Deus. Mas ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E cada um dentro dessa igreja é um templo do Senhor. E se forma o corpo de Cristo de uma forma honrosa ao nosso Pai. Toda honra e glória seja dada somente a Ele. É maravilhoso. Venham visitar. Se vocês são de Minas Gerais, de Extrema, irmãos que têm seus dons, que têm seu chamado. Se você quiser também dizimar aqui na igreja, eu não gosto de pedir essas coisas. Mas se aqui fosse uma igreja de mercenários, uma casa de oração de mercenários, de gente que só pensa em dinheiro, eu não estaria falando isso. Mas o dízimo realmente é do Senhor. Eu sempre falo isso por onde eu passo. Às vezes a gente não quer aceitar, é que as pessoas que recebem usam mal, porque às vezes as pessoas são más. Então, assim, o que uma pessoa má, de coração mau, pode passar? Ela não vai passar coisas boas, porque ela não tem um coração bom. Ela não vai fazer coisas boas assim. Ela vai estar sempre fazendo com interesse, vai estar tirando daqueles que são enganados. Mas aqui não existe isso. Então, se Deus tocar no seu coração de estar vindo congregar, abençoar, seja lá qual for a forma, venha e abençoe ao Senhor. Nesta casa de oração, no meio destes irmãos, eles precisam de ajuda aqui nessa casa de oração. E aqui você vai se sentir muito bem, se sentir muito feliz. Eles têm cuidado de mim também. E quando Deus une os seus, verdadeiramente Deus ele não une pessoas. Ele une propósitos. Você tá entendendo? Eles me levaram para pregar numa igreja ontem, e Assembleia de Deus também, e o Senhor à tarde me deu
a palavra, o que era, como eram aqueles irmãos. E já me deu a palavra em Juncal, bairro de Juncal. E lá, como o meu Pai Eterno já havia me dito bem antes de iniciar o meu chamado, ele usou a minha boca da forma que ele quis. E tudo que a gente passa, irmãos, não pense que a gente passa por tanto sofrimento, tantas coisas, decepções, para sofrer, para ser esmagado, não sei o que, não. Deus, ele é general de guerra. Não esqueça isso. E nós somos os soldados. Não esqueça disso. Deus abençoe. Hashem abençoe sua vida, sua casa e sua família. Que Deus possa socorrer os órfãos, as viúvas, os doentes, desenganados, encarcerados injustamente. Que Deus possa socorrer e transformar os que estão também sem serem injustamente. Que Deus possa suprir todas as necessidades dos pobres, dos aflitos, aqueles que estão passando por dificuldades, sejam elas quais forem. Aqueles que estão desenganados pelos médicos, aqueles que o Senhor está preparando para recolher, que Deus afofa-lhes a cama, assim como diz a palavra, que aqueles que estão passando por uma enfermidade para conserto, que eles possam realmente compreender o amor de Deus por estar fazendo isso, que todos nós que amamos ao nosso Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, possam realmente se entregar a Ele verdadeiramente, de fato e verdade, em espírito e verdade, e que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que todo o povo de Deus possam se reunir, possam ser unidos, independente das placas de igrejas, dos ministérios, dos superiores, todos possam se unir em amor, em abundância, cheios de Kadosh, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de santidades, cada dia mais santificando mais e mais uns aos outros, fortalecendo, um quando cai, o outro ajudando a levantar, e entendendo, compreendendo que existe um Deus, é real, é poderoso, tremendo, e Ele está acima de todas as coisas, acima do bem e do mal. É Ele que domina, é Ele que controla, é Ele que permite. Que nenhum de nós venhamos a nos achar que somos deuses ou que Deus tem que ser nosso servo. Não, que possamos nos aproximar dele para adorar e agradecer pelo que ele já fez antes de nós nascermos, quando nós nascemos, quando ele nos escolheu para estar nesta terra. Devemos adorá-lo em qualquer circunstância, em nome de Yeshua, em nome de seu Filho amado, Jesus. Shalom, shalom.